Quarta-feira, 20 de março de 2019, o plenário da Câmara acabou de encerrar uma sessão, mais um dia, segundo dia consecutivo de discussão a respeito do projeto de lei que modifica a Lei Geral do Turismo no Brasil, traz aí diversas modificações para o setor turístico brasileiro, trazendo definições do que cada atividade pode fazer, inclusive deveres, obrigações e até penalidades para aqueles agentes que não cumprirem os seus deveres. Também atualiza até o conceito de turismo a ser aplicado pelo Brasil e inclui aí também municípios no Sistema Nacional de Turismo. Mas essa proposta, ela tem um ponto que é muito polêmico e é um ponto que vem sendo discutido há pelo menos 3 anos, que é a abertura do capital das empresas aéreas brasileiras para estrangeiros. Hoje, existe um limite aí de 20% de ações que estrangeiros podem ter, ações com direito a voto, que os estrangeiros podem ter nas companhias aéreas brasileiras. Então, estrangeiros só podem ter 20% dessas ações com direito a voto. Essa proposta, ela quer ampliar para 100%, ou seja, liberar que estrangeiros sejam totalmente donos de companhias aéreas brasileiras. Esse é um ponto polêmico, inclusive é alvo de uma medida provisória que já está em vigor, está em tramitação aqui no Congresso e já gerou muita discussão aqui no plenário, inclusive obstrução de alguns partidos de oposição desde ontem e hoje. Bom, hoje a gente pode dizer que a proposta avançou sim, o texto principal foi aprovado e diversos pedidos que os partidos fizeram de mudança nesse texto principal também já foram apreciados. Mas a sessão encerrou, ainda faltando 5 desses pedidos a serem avaliados aqui pelo plenário, ficando aí então para a semana que vem a continuidade da votação dessa proposta. Eu estou aqui do meu lado com o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, ele que era um dos deputados contrários a essa abertura total do mercado das empresas aéreas brasileiras para estrangeiros. Deputado, eu vou pedir para que o senhor faça um resumo por que o senhor é contrário a essa proposta. Em primeiro lugar, nós estamos tratando da Lei Geral do Turismo no país e, evidentemente, é uma legislação importante. Nós consideramos que todos os aspectos aqui que foram tratados, que foram vencidos de certa forma, através das contribuições das bancadas, constituíram uma regulação qualificada, com exceção do ponto que nós defendemos aqui no plenário, da reserva do limite com relação ao capital votante para as empresas aéreas. Inclusive o PDT fez até uma tentativa de modificação no texto, tentando aumentar de 20 para 49, mas menos do que está propondo o texto, né? Exatamente. Não, o texto propõe a totalidade do capital votante e a totalidade do capital da companhia, independentemente se é votante, se não é votante, nas mãos de estrangeiros. Nós entendemos que nós temos que olhar não a particularidade só das companhias aéreas, né? Nós temos toda uma estrutura de locomoção, de transporte turístico, de agregação de valor, né? Principalmente o que envolve as companhias aéreas, eu acho que não é só o fato do transporte por si só, é uma atividade estratégica para o país, é uma atividade que tem uma interlocução, uma relação internacional muito importante, então nós também estamos transferindo conhecimento que é patrimônio nacional, que é muito importante nessa hora, com a modernização, com a tecnologia. Então nós fizemos esse esforço no sentido de que se reservasse a participação do capital votante para estrangeiros até 49%. Achamos que seria um avanço importante e que nós estaríamos fazendo uma reserva protetiva para o país. Mas nós achamos que o que importa é o debate. O que importa é a tentativa de contribuição, né? Uma regulação como essa, repito, é importante e ela precisa se ajustar a esse novo momento. Nós todos temos uma perspectiva de querer desenvolver o país, de fazer crescer, e o turismo, sem dúvida nenhuma, é fonte fundamental para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada, deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. A gente só lembra que essa batalha deve continuar, então, semana que vem, porque alguns dos destaques, ou seja, alguns dos pedidos que os partidos fizeram para modificação no texto principal já aprovado, ainda incluem essa disputa em torno do controle das empresas aéreas brasileiras. Alguns destaques, inclusive, pedem para que seja mantido o limite atual de 20%.
Agora eu vou conversar com o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo. O deputado Herculano Passos é coordenador da Frente de Turismo aqui da Câmara, que reúne diversos parlamentares aí em defesa do desenvolvimento desse setor, e ele é um defensor dessa proposta que está em apreciação, que não terminou de ser votada ainda, mas que já caminhou no dia de hoje. Deputado, por que é tão importante concluir essa votação e por que é importante assegurar essa participação do capital estrangeiro em 100% das empresas aéreas brasileiras? Bom, é muito importante que seja terminada essa votação, faltam alguns destaques que vai ficar para a semana que vem, mas o texto principal já foi aprovado. Eu defendi sempre a abertura em 100% do capital estrangeiro, até porque com 100% de abertura do capital estrangeiro, com certeza virão novas companhias aéreas estrangeiras para o Brasil e que vão se sediar aqui no Brasil. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar na companhia vão ser brasileiros, a grande maioria. E isso vai gerar emprego, vai gerar uma concorrência. Consequentemente, isso vai fazer com que o serviço de todo o trabalho das companhias aéreas melhore a qualidade do serviço. E também, com certeza, vai diminuir o valor da passagem aérea, que é muito importante para o turismo. Porque a gente sabe que a locomoção no Brasil, eu acho que quase todo o transporte é aéreo, porque é um país continental, que é muito longe um lugar do outro, e o turismo precisa muito do transporte aéreo. E tem poucas companhias aqui. Hoje tem 3 companhias, porque uma está praticamente falida. E a gente, nos Estados Unidos, tem mais de 100 companhias. Então há uma concorrência grande e por isso que a pessoa paga menos para viajar de avião. E nós temos que modernizar. Então essa lei moderniza tanto essa questão do transporte aéreo como a Lei Geral do Turismo, que 118 artigos estão sendo modernizados, atualizados com a Lei Geral do Turismo. Isso vai fortalecer todo o trade do turismo, vai melhorar a qualidade do serviço e vai fazer com que o turismo se desenvolva de uma forma muito maior. Então nós estamos preparando o Brasil para o futuro e hoje foi um dia histórico para o turismo. Então eu, como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo, estou muito contente com a aprovação dessa matéria. Virão outras, né? A transformação da Embratur de autarquia em agência, a discussão da legalização dos cassinos, mas nós vencemos uma etapa importante que foi essas 2 matérias que foram discutidas, debatidas e que estão sendo votadas e que com certeza semana que vem a gente vai concluir esse projeto e o Brasil vai ganhar muito. E viva o turismo! Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, coordenador da Frente de Turismo. A gente lembra que, mais uma vez, esse projeto que trata aí da modernização, da atualização da Lei Geral do Turismo, vai voltar à pauta na semana que vem. Ainda faltam aí pelo menos 5 pedidos que os partidos fizeram de modificação nesse texto principal e alguns debates ainda estão por vir. Por exemplo, a quantidade mínima de quartos que os hotéis e pousadas devem oferecer a pessoas com deficiência, também a quantidade mínima aí de participação, ou máxima, na verdade, de participação das empresas aéreas estrangeiras nas companhias aéreas brasileiras. Esse que é o grande debate aí dessa proposta também deve voltar na semana que vem, além da discussão a respeito de arrecadação sobre direitos autorais dessas obras artísticas que são aí rodadas em hotéis e pousadas no país. A gente lembra que o turismo é um setor muito importante do Brasil. Ele movimenta cerca de 9% do produto interno bruto, ou seja, de todas as riquezas que são geradas pelo país por ano. Bom, esse foi o grande destaque de hoje aqui do plenário da Câmara dos Deputados.